Boa noite! Vamos chegando para nossa live. Vambora, Nath! Me educar, não tem nenhum segredo. Boa noite, Sandrita! Quem já ouviu esse samba? Vamos entrando, vamos passando essa live pra frente, gente. Vamos colocar o pessoal aqui para mais uma live do carnaval. Muito bom, né? Cara, eu coloquei a letra na postagem, eu não tinha colocado. E aí eu fui procurar a letra na postagem, tá? É muito show. É realmente muito linda a letra desse samba. É uma escola de samba de Santa Catarina. E eu vi que tinha uma outra escola também. Anotei aqui o nome. Princesa de Igoraçu. Acho que é Igoraçu. Também fez um desfile com o tema do autismo. Blocos de carnaval com o tema do autismo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito, muito bom. Vamos ver se o nosso convidado já entrou. Só virar pro outro lado. Ah, agora sim. Olá, Christopher. Tudo bem? Pires. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, quem tá comigo no Teatro Chega sabe, eu sempre falo uma frase. A gente não tá aqui à toa, a gente não tá aqui por acaso. Hoje, quando eu escutei esse samba enredo e com a nossa live que fala de musicoterapia, eu digo, meu Deus, é sempre assim, sempre tem um ambiente que se transforma, que se propicia para quando as coisas são do bem. Primeiramente, eu queria te agradecer muito, Cris, por tu estar aqui conosco essa noite. Eu sei como para ti é difícil. Não é né? fácil. Não é e não vai ser fácil. O pessoal vai ver que mesmo sendo fono, mesmo sendo artista e outras coisas, a gente não sabe falar muito bem, não. Bom, hoje até eu fiz uma make carnavalesca com as cores do Teatro Chega, né? Porque tudo aqui a gente tem que, né, dar bênção ao carnaval. E a gente está aqui hoje essa não deu tempo de fazer, viu? Ah, que pena, que pena. A minha vez não deu tempo de fazer hoje. Tava trabalhando hoje, né, Cris? Sim, não podemos perder tempo. Por mais que seja um feriado, aproveitei que estar sem fazer nada, aproveitei para fazer alguns atendimentos, repor alguns da semana passada, que não pude atender. E dar continuidade nesse processo terapêutico com vários pacientes, né? Sim, isso é muito importante, Cris. A gente sabe como a rotina e a continuidade desse tratamento é importante para eles. E hoje, quando eu fui levar o Martim lá, a gente vê o quanto isso faz bem, né? É uma criança antes e uma criança depois da terapia. Geralmente, sempre ele sai bem mais tranquilo, mais regulado. Bom, gente, vamos iniciar, então, com a apresentação do Cris, né? Christopher Pires da Silva. Ele é formado em fonoaudiologia pela UFSM, pós-graduado em musicoterapia pela IPB, isso? Isso, tá? Instituto Pedagógico Brasileiro. Legal. E a atividade profissional iniciou em 2021 com atendimentos em Livramento São Gabriel. Cris, então, assim, para a gente começar, eu queria que tu me falasse o que te levou à fonoaudiologia e à musicoterapia. Eu acho que eu posso começar lá do meu passado, meus 9 anos de idade, eu comecei o caminho na música. Ainda sem pensar em intervenção terapêutica, em nada, só utilizando a música para mim começar a entrar num caminho diferente, coisa que as pessoas às vezes pensam, por que não tentar cantar e tocar?
E aí, graças a isso, eu conheci muita gente, tive muitas oportunidades na vida como um todo, oportunidades educacionais mesmo. Graças à música, eu pude entrar numa escola particular com bolsa. Graças à música, eu consegui, depois de certo tempo, entender que eu poderia utilizar o conhecimento de uma área da saúde dentro da música. E quando eu optei por fazer a fonoaudiologia lá no início do ensino médio, eu conheci a Luciana Rodrigues, que é fonoaudióloga aqui em Livramento, é mãe de um colega meu. A gente conversou um pouquinho, ela me falou um pouco que a fonoaudiologia poderia me auxiliar na parte do canto, que era uma coisa que eu já levava bem a sério já. Me foquei desde o ensino médio para tentar entrar na UFSM também, que é um lugar que eu sabia que seria maravilhoso, com certeza um dos maiores centros de estudos da voz, principalmente, que era uma coisa que eu tinha muita curiosidade em aprender, mas também com muitos profissionais bons para todas as áreas. E, bom, entrei na fonoaudiologia, acabei descobrindo que não só a fonoaudiologia teria muito a acrescentar na parte musical, mas eu, com o conhecimento musical, também teria muito a acrescentar na parte fonoaudiológica. Já nas primeiras terapias que eu fiz, nas práticas clínicas acompanhadas pelos professores, eu tentei inserir um pouco de música. Na época com pacientes que tinham questões leves de linguagem para serem trabalhadas, e eu sempre observei que tinha uma interação, uma facilidade para criar um vínculo com as crianças através da música. Eu conseguia ter um acesso mais fácil às crianças e tornar o processo lúdico muito mais prazeroso com a música, com a intervenção musical. Na época ainda não era musicoterapia, era só a inserção da música dentro do processo fonoaudiológico, até porque depois eu vim a descobrir que a musicoterapia seria uma pós-graduação ou uma graduação bem mais séria, bem mais fundamentada teoricamente. E quando eu estava concluindo os estudos, me formando em fonoaudiologia, bem na época da pandemia ali, que eu tive que voltar para Santana do Livramento, fui muito bem recebido aqui, trabalhando junto com a Ingrid, fonoaudióloga, que me acolheu na época como estagiário dela. Trabalhamos juntos durante um bom tempo. E dentro da clínica da Ingrid também eu já pude iniciar um pouco da intervenção musicoterapêutica, porque eu já tinha começado a pós-graduação, já podia aplicar alguns métodos musicoterapêuticos. E depois de formado já, aí eu retornei para Santa Maria, para ficar um tempo lá em Santa Maria, atuando em outra área, e já numa clínica em São Gabriel, uma clínica multidisciplinar, a qual eu apliquei aí sim profundamente o conhecimento da musicoterapia, junto com a fisioterapia, que eu tinha uma colega, a Ana Lia, também junto com terapeutas ocupacionais, com psicopedagogos, e aí sim eu comecei a entender que o caminho da musicoterapia estaria diretamente relacionado à fonoaudiologia, para mim, pelo menos. Não consigo até hoje separar, dentro da intervenção terapêutica, a música da fonoterapia. Sempre trabalho com ambas simultaneamente, concomitantes. E, na verdade, tudo isso para resumir que eu entrei primeiro na música e depois na fonoaudiologia. E aí eu observei que ambas poderiam estar juntos para beneficiar a muitas crianças e a muitas pessoas. Ah, que legal, Cris. Eu acho que assim, é meio unânime quando eu falo com pais, né? O carinho que as pessoas têm por ti. Tu é uma pessoa que tem um carisma muito grande. E tu é uma pessoa muito sincera, né, Cris? Eu sempre gostei muito de ti, porque tu é um profissional, como tem que ser. Muitas vezes o Cris chegou para mim e me disse assim, Carla, não tô conseguindo com o Martim. Tá difícil, ele não tá me aceitando. Eu acho que se tu quiser procurar algum outro profissional, porque o Martim tem dificuldades realmente com terapeutas homens, né? Aí eu olhava pro Cris e disse assim, não, tu vai continuar. Ressaltar, né, cara? O Martim foi um dos meus primeiros pacientes, né? Na época que eu ainda estava alugando a sala coworking ali do Espaço Piccoli, foi, acho que, se não me engano, o sexto paciente que eu comecei a atender ali. Na época ainda um pouco maduro da minha parte também, eu não tinha tanto conhecimento na área. Depois eu fui buscar alguns cursos, algumas especializações para poder atuar melhor nos casos. Então, eu sempre fui muito sincero contigo e sou muito sincero com todos os pacientes, até hoje. Até mesmo os que estão na lista de espera também.
Eu tento sempre orientar o que eles precisam buscar antes de ir no neuro, o que eles precisam realizar de intervenção e de avaliação. Sempre procuro indicar profissionais aqui de Livramento, e eu tenho um grupo com as fonoaudiólogas aqui de Livramento para que a gente possa também passar adiante o contato das meninas, porque sei que todas também estão com carga horária cheia hoje em dia, mas a gente precisa fazer com que as crianças não fiquem paradas, não fiquem num limbo de uma lista de espera. Elas precisam ser atendidas o quanto antes possível. Independente do tipo de intervenção, elas precisam iniciar um processo terapêutico, que é uma coisa que vai trazer qualidade de vida para elas. Então, parte da minha sinceridade também é isso. Eu indico, e eu quero que todo mundo trabalhe, e eu quero que todo mundo esteja atendido. Não, mas eu acho isso muito importante, Cris, porque passa pra gente uma segurança. Porque eu acho que o pior é ter um terapeuta que a gente chegue e nos diga, tá tudo super bem, viu? Tá. E realmente não estar. Então, acho que isso daí te torna um profissional realmente diferenciado. Graças a Deus, o Martim passa por mãos sempre de muito carinho, de muito amor, de muita atenção, tanto com ele quanto comigo. Então, pra gente começar a nossa abordagem mais prática aqui, né, dessa questão. Tu quer fazer alguma abordagem de como é que a musicoterapia começou, iniciou, né? Como é que ela veio parar, né? Como é que ela surgiu, no caso? Perfeito. Na verdade, a musicoterapia, ela já tem relatos muito antigos. Tem relatos na Bíblia de Davi utilizando a sua harpa para libertar a si próprio da depressão e da raiva. Tem relatos dentro da parte da mitologia grega também, onde tinham deuses que eram relacionados à medicina e à música. A gente também tem relatos de Platão recomendando para alguns pacientes utilizarem a música para curar a sua saúde mental e física. E mais futuramente, claro, assim como muitas abordagens médicas e muitas abordagens da saúde acabaram sendo esquecidas durante algum tempo, mas sempre revisitadas por alguns profissionais. Já no século XX, a musicoterapia foi redescoberta, digamos assim, na utilização terapêutica, na aplicação com soldados da pós-Segunda Guerra Mundial, que tinham questões de saúde física e mental muito graves. Então, havia profissionais músicos que utilizavam a abordagem musicoterapêutica inicialmente para tentar curar essas questões mentais, principalmente emocionais. E em 1950 foi criado a primeira associação de musicoterapia nacional ainda nos Estados Unidos, a qual começou a concretizar essa atividade profissional, já com escolas que ensinavam a graduação em musicoterapia, com questões técnicas e práticas, e a partir desse modelo começaram a se disseminar por outros países. A Europa começou a ter também essa visão do quanto a musicoterapia poderia beneficiar alguns pacientes. Já tínhamos alguns diagnósticos neuropediátricos globais que eram também beneficiados, mas como tudo, começa geralmente do mais idoso, geralmente, e vai iniciando a crianças. Então, depois de algum tempo, começaram a ser criadas em outros países também essas abordagens da musicoterapia, também começaram a ser estudadas. E aqui no Brasil a gente tem alguns profissionais muito importantes, como o Nardo F. Robbins, que criaram intervenções, adaptaram algumas intervenções também, para poder utilizar dentro do nosso meio, digamos assim. Eu estava vendo que o primeiro registro de musicoterapia aplicado ao TEA foi em 1940. Estava dando uma pesquisada. E depois, em 1950, foram fundadas duas associações que auxiliam nessa sistematização e difusão da prática clínica. Uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome, porque em inglês não vou nem, né? Mas é muito interessante para as pessoas entenderem, né, Cris? Que não é algo assim que o Christopher pegou ali e vou usar aqui. Não é isso, gente. Não, porque, olha, teve pessoas que me pediram assim, Carla, por favor, pede para o Christopher frisar que isso é reconhecido como uma terapia, não é? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas dizem, vai ali brincar, né? Vai ali escutar música.
Isso daí não é terapia, porque não é pegar um violão e sair tocando alguma coisa aleatória. Tu tem uma estrutura, tu tem um objetivo, principalmente, né? Sim, Então, acho sim, que isso aí sim. as pessoas precisam muito entender. É, bom, aqui em Livramento mesmo, eu posso te comentar, Carla, que várias vezes já as pessoas me procuraram para realizar a intervenção musicoterapêutica, iniciar a musicoterapia com seus filhos, e como já há algum tempo eu venho tendo a lista de espera, me perguntavam, tem outra pessoa capacitada? Eu sim, eu sei que também no espaço educacional a desenvolver tem uma musicoterapeuta capacitada para realizar a intervenção terapêutica também, musicoterapêutica, mas fora isso eu não posso indicar, não posso nem mesmo passar o contato de pessoas que possam realizar musicoterapia. A gente tem também algumas abordagens educacionais, aí sim, pedagógicas, de musicalização infantil. Aí sim a gente pode passar adiante, que tem outros espaços aqui em Livramento, inclusive a expressão musical da Giovana realiza a música, essa interação pedagógica, digamos assim, da musicalização infantil, só que ela é voltada para crianças típicas, geralmente. Não são todos os profissionais que realizam a musicalização que são capacitados para realizar com crianças atípicas. Então, sempre tem que haver esse cuidado e uma adaptação. Sempre é necessária uma adaptação. Não quer dizer que não possa ser realizado, mas vai ser com um objetivo diferente e é necessário também verificar se vai ser algo positivo ou se vai ser algo negativo para cada criança. Claro, porque a gente sabe que tem crianças que têm uma sensibilidade auditiva que, de repente, aquela questão não seja tão interessante para Exatamente. abordagem. Pessoal, e outra coisa assim aqui, eu dando uma olhada, eu vi que tem, para a gente entender que a musicoterapia realmente é uma abordagem terapêutica. Ela não é a principal, mas ela é uma abordagem complementar. Então, Exatamente. assim, eles falam muito que tem uma tríade, né? Saúde, música, forma musicoterapia. Não é alguma coisa aleatória, não é música por si só. É uma música destinada a um tratamento terapêutico feito por fonoaudiólogo, feito por outros profissionais, que precisa ter uma formação, né, Cris? Isso, exatamente. Ó, até a Adriana tá nos cumprimentando ali, ó. Realmente, Adriana, a musicalização é utilizada na educação infantil, mas é no processo pedagógico, não no processo terapêutico. Então a gente tem que saber separar essas questões. Não que não vá beneficiar, bom, com certeza irá beneficiar a criança que estiver tendo a educação musical, esse início na educação musical, mas vai ser com um objetivo diferente. Não vai ser o mesmo objetivo da musicoterapia, que muitas vezes é o desenvolvimento da comunicação, da linguagem. Então é importante a gente entender que cada profissional vai estar atuando de uma forma e com um objetivo diferente. Sim. E então, assim, a musicoterapia, ela tem a faculdade de musicoterapia e tem como Isso, tu, né, graduação. que tu fez a faculdade de fono e uma pós-graduação. Isso, Essas a pessoas que pós-graduação. têm formação são as pessoas que estão habilitadas a trabalhar com musicoterapia, ok? Isso mesmo, isso mesmo. Não Inclusive a é gente tem a o músico associação. ali que vai dizer, olha, eu faço musicoterapia. Não, tu é músico, musicoterapia é outra coisa. Assim como também na parte musical, quem é habilitado seria habilitado a fazer a musicalização infantil, seria um profissional graduado em licenciatura em música. Exato. Mas também existem outros profissionais que podem, de repente, tentar realizar isso. Mas o ideal sempre é procurar o profissional capacitado. E a musicoterapia em si, inclusive a gente tem a Associação de Musicoterapeutas que está tentando já há algum tempo tornar essa atividade profissional regulamentada para que cada vez haja menos pessoas sem um código do conselho, digamos assim, ou sem uma capacitação realizando essa atividade, tentando realizar essa atividade. Eu vi que a musicoterapia ela entrou no quadro de profissão da área de saúde em 2017. Mas até agora está tramitando a PL que vai fazer a estruturação de como que, né, o que precisa da profissão, né? Vai regulamentar a profissão de musicoterapeuta. Que é isso que a gente conversou hoje de manhã que tu me falou, né? Infelizmente ainda está um processo bem lento isso, mas a associação está em cima, está tentando o quanto antes tornar essa classe regulamentada, porque aí sim a gente vai poder ter uma fiscalização, a gente vai poder ter uma formação de qualidade reconhecida também,
Sim. As próprias formações que eu fiz foram todas à distância, todas online, não teve nada presencial, mas tem muitas capacitações semipresenciais e presenciais de muita qualidade, que formam profissionais excelentes, e a partir do momento que houver um reconhecimento dessa classe profissional, houver uma regulamentação, vai haver também uma explosão, digamos assim, de profissionais capacitados trabalhando e demonstrando os seus benefícios, né, dentro da É, sociedade. sim, é o que a gente precisa, né, Cris? Porque a gente sabe que é um déficit muito grande de todos os tipos de profissionais da área de saúde que tratam com crianças autistas ou com qualquer outra deficiência intelectual, né? Ou até mesmo que não tenha deficiência, mas que seja uma criança que precise de um Infelizmente, estímulo diferenciado. no interior, né, a gente percebe isso que às vezes é excessiva a demanda, não digo excessiva a demanda, mas em relação ao número de profissionais que podem ofertar esse trabalho, é muito pequeno, né? Então a gente vai indo para cidades do interior, aqui em Livramento a gente já tem 6 fonoaudiólogas ainda, mas tu vai indo para Quaraí, por exemplo, tem uma fonoaudióloga, São Gabriel eu lembro que tinham 3 fonoaudiólogas somente, às vezes cidades até próximas das cidades maiores, tem um número muito pequeno de profissionais capacitados para realizar intervenção terapêutica e profissionais que realizem uma intervenção diferenciada, que nem a musicoterapia, menos ainda, né? Aham. E, pessoal, toda essa conversa, não é conversa fiada que a gente está fazendo aqui, é muito importante que vocês entendam que a musicoterapia é, sim, uma abordagem terapêutica. Porque a gente tem até, eu trouxe aqui alguns dados, que a musicoterapia, deixa eu ver, em 21 de 3 de 2023, foi decidido pelo STJ que a musicoterapia deve ser coberta pelos planos de saúde, tá? E tem mais alguns informativos, 769 também, que vem complementar. O SUS, ele já tem no rol dele que ele fornece o tratamento de musicoterapia como tratamento. Então, assim, ó, tem muita coisa já aí dizendo que realmente a musicoterapia é uma intervenção terapêutica. Então, se alguém vier dizer que não é, você já tem um pouco de base para dizer sim, é. Ou vocês vão ter base para dizer, olha, o meu filho precisa de musicoterapia, o plano nega, você já sabe que ele precisa cobrir sim. É uma terapia e se tiver no laudo, lógico, né, que o médico coloque ali, ele deve ser fornecida. E também pelo SUS, também ela deve ser fornecida mediante, né, lógico, prescrição médica, como todas as outras terapias que a gente tem em relação ao autismo, né? Inclusive, Outra Carla, um questão. adendo, atualmente todos os neuropediatras que fazem encaminhamento daqui da região já estão geralmente indicando para os pacientes que são diagnosticados com TEA, com transtorno do espectro autismo, e crianças que têm atraso de linguagem, crianças que têm alguma questão de comunicação, estão indicando o tratamento tanto fonoaudiológico quanto musicoterapêutico. Então, está acontecendo que cada vez mais as solicitações e dentro dos laudos médicos está havendo essa solicitação de musicoterapia, intervenção musicoterapêutica também. Que Cris, legal, Ingrid. então vamos ver assim, ó. Me fala. Eu fico ali esperando o Martim, né? Quando ele vai fazer terapia contigo, eu já fico ali esperando para não perder a viagem. Mas eu quero que tu nos conte como é que é essa intervenção, como é que tu faz ali na prática clínica, o que tu observa na criança, como é que tu define como é que tu vai fazer essa abordagem. Perfeito. Bom, eu vou falar um pouco da técnica depois, da musicoterapia, eu vou falar mais em questão prática, inicialmente. A gente estabelece algumas rotinas dentro Ai, meu Deus, o Brian aí. Foi, Brian, colega meu de musicoterapia. A gente estabelece algumas rotinas utilizando a intervenção musical. Essas rotinas envolvem muito a comunicação com a criança. Dentro das técnicas que eu utilizo, a gente tem a improvisação musical, a recriação musical, a audição musical e a composição musical. Isso tudo envolvendo a criança diretamente no processo lúdico. Então, a gente tem algumas músicas da rotina estabelecida e a gente tenta, ao mesmo tempo, compor junto com a criança de uma forma a qual ela venha a expressar essa comunicação, as músicas que vão ser utilizadas.
Então, com o Martim, por exemplo, a gente utiliza muitas músicas que envolvam movimentos corporais. A gente sabe que o Martim necessita desses movimentos amplos, né? Me comunicando com o restante da equipe, com a Amanda também, a gente tenta trocar uma ideia de quais são os movimentos que a gente deveria trabalhar mais, por questão de organização. A gente também utiliza muitas músicas que vão envolver o processo de comunicação da criança. Do Martim, por exemplo, a gente utiliza músicas que vão envolver a questão de contagem numérica, a questão da nomeação de cores, questões de rotina do ambiente. Então, a gente, com todas as crianças, a gente estabelece a música como uma comunicação, uma forma de comunicação. Isso, pelo menos, na minha abordagem terapêutica, né? Tem outros musicoterapeutas que usam outras abordagens também. Inclusive, convido todos a conhecer o trabalho do colega Fono Brian Paim, que é um fonoaudiólogo também com formação em musicoterapia, que trabalha em Santa Maria, baita profissional. E, como muitos que vocês vão conhecer futuramente, talvez Santana do Livramento venha a receber outros musicoterapeutas e outros fonoaudiólogos futuramente, se Deus quiser, podem ter abordagens diferentes, porque a musicoterapia é tão ampla quanto outras áreas da saúde, e existe uma diversidade de formas de trabalhar, de abordagens, e todas elas têm os seus benefícios para cada criança. Então, eu utilizo muito as rotinas dentro da musicoterapia e da abordagem terapêutica como um todo. Isso é muito legal, né, Cris? A gente vê como a criança, porque eles precisam muito da previsibilidade. Então, a partir do momento que a gente chega ali, ele vai, ele entra, eu vejo que tu faz uma musiquinha inicial, aí depois começa a fazer o restante do trabalho com outras músicas, com outras abordagens. Depois tem a música do Tchau Tchau, que até para mãe já é uma previsibilidade. Quando eu escuto lá, já começo a guardar as coisas que eu levei, parei de ler alguma coisa. Isso é uma coisa importante. Todos os pais de crianças, seja diagnosticada com autismo ou não, precisam trabalhar bastante isso da previsibilidade, né? Isso consegue trazer uma tranquilidade para a criança. E, bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de algumas dicas e orientações, mas o ambiente familiar da gente como um todo pode ser muito musical, né? A gente pode trazer músicas dentro do ambiente, desde das canções de niná até músicas de rotina, de atividades. Os pais podem criar ou podem estabelecer alguma música que vai envolver isso para que possa tornar essa previsibilidade cada vez mais comum e possa tranquilizar aquele ambiente, possa tornar aquele ambiente mais favorável para o desenvolvimento até mesmo da linguagem como um todo. Exato. Sabe que eu uso isso muito com o Martim e ele me surpreende muitas vezes, porque eu tenho uma musiquinha para cada terapeuta que eu levo, né? Aí eu boto ele no carro, aí eu digo, ó, nós vamos lá no tio Cris. Aí eu vou cantando, vamos no tio Cris, vamos no tio Christopher. E aí eu paro, tipo assim, vamos no tio Cris, vamos no... E aí eu fico esperando. Aí eu vou de novo. E aí, às vezes, saiu... Ou ele faz o movimento. Da Adriana, uma vez ele falou, Adriana, não articulada. Ariana, uma coisa assim. Eu quase fechei com o carro, porque eu me tomei um susto, né? Perfeito. Mas assim, e aí, como não saiu mais o Adriana, aí a gente vai indo na tia Adri, vamos na tia Adri, vamos na tia... Aí ele para e eu dou só o vamos na... E aí eu fico... Aí, na tia Adri, e sigo. E na tia Amanda também. Cada um tem a sua musiquinha. É tudo mais ou menos parecido, mas é a forma que tenho da gente ir interagindo. E eu uso a música com ele para tudo. Pro banho. Eu invento música porque a gente não sabe, né? Eu vou inventando. Agora vamos lavar, né? Vamos tomar um banho. O Martim pega o sabonete, lava a barriguinha, lava a bundinha. E assim eu indo. Conforme que vai rimando, às vezes nem rima, mas vamos embora. Mas é uma forma da gente ir só nomeando coisas, né? Na verdade, isso inclusive é algo muito benéfico. Porque a partir do momento que tu utiliza a música... dentro da comunicação com a criança, diferente da comunicação espontânea, que a gente tem uma questão de sintaxe, a gente pode utilizar várias palavras na estrutura da frase de formas diferentes. Quando a gente utiliza a música, geralmente a música vai tender a trabalhar com palavras iguais sempre. E aí a gente vai ter aquele espaço, que a gente vai ter uma pausa dentro da música, que vai ser um espaço em que a criança vai poder utilizar para tentar intervir, para que ela tenha aquele momento ativo, para ela poder se comunicar, ou tentar se comunicar, ou pelo menos ter aquela troca de turno. Isso é muito positivo. Cris, vamos, já que o pessoal está aqui em plena
né? Terça-feira de carnaval, eu vou fazer um sorteio. Boa. Vou fazer um sorteio para vocês. Eu quero saber também. se tem pai, se tem mãe, quem é que tá aí nessa live. Vamos, como é que se diz? Vamos colocar aqui quem é que tá. Eu posso para eu saber se tem pai, alguns aqui, se tem mãe, se tem irmão, se tem tio, se tem terapeuta. Eu tenho um brinde para quem mais tiver aí, eu vou ter um brinde. Vou sortear um dos bottoms agora, vou mostrar para vocês que vieram dessa última leva que eu mandei fazer. Eu vou sortear esse aqui, ó. Autismo. Quero saber quem é que tá aí. Sou mãe. Mãe sempre tem, né, gente? Eu quero saber quem mais tá. Sou amigo do Cris, pode também colocar. Tem os amigos também aí. Vamos levar os amigos juntos. Vamos lá, amigos. Se acusem. Mas, Cris, enquanto o pessoal vai dizendo aí o que é, porque daí eu sorteio um mais definido, viu, pessoal? Se tem mãe de autista, eu vou sortear um para mãe de autista. Se tiver pai, eu vou sortear um para pai. Mas, primeiramente, eu vou sortear esse daqui. Eu vou anotar um númerozinho aqui. E o primeiro que acertar, de 1 a 10, amiga do Martim, Sandrinha amada. Tu é mais que nossa amiga, Sandrinha. Tu já é da família. Anotei aqui, gente, viu? Anotei aqui um númerozinho. Quem acertar do 1 ao 10. Ó, e vó também, né, vó? Vó também. Irmã do Fono não vale, né? Irmã do Fono, claro que sim. Como não vale? Tá na live, plena terça-feira aqui. De podia estar pulando carnaval. O pessoal podia estar pulando carnaval aí, ó. Ó, tem os números ali. Saudades, Isa. Saudades da Duda. Oi. A Nath. Ainda ninguém, gente. Ainda ninguém. Do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Vamos lá, gente. Vamos sortear. Peraí, minha mãe dando número também não vale. Fono Brian, número 7. Muito bem, Fono Brian. Amigo do Cris. Ele se acusou que era teu amigo, senão eu não vou dar pra ele. Viu? Vai ganhar aqui um botãozinho pra pegar pra ti, meu Cris. Eu levo pra ele quando eu for pra Santa Maria. Tá. Já tem que conversar com ele já, com uns projetos aí. Oh! Queremos spoiler. Não, os projetos envolvem sempre estudo. Muito estudo, porque a gente tem que se capacitar cada vez mais, né? Sim. E o Brian vai me conseguir um estagiário para vir para cá, para Livramento depois também. Olha, que legal. A gente tá nessa busca agora, porque o Livramento precisa urgentemente de mais fonoaudiólogos. E se puder ser um fonoaudiólogo que goste de música também, né? Nunca se sabe. Melhor ainda. Bom, vou aproveitar que o pessoal se animou aí. Vamos sortear mais um. Sortear esse aqui, ó. Gente, esses novos botões estão tão lindinhos. Vou anotar aqui o número. Deixa eu ver. Pronto. Quem é que vai levar agora esse botão aqui do autismo? Do 1 ao 10, gente. Do 1 ao 10. Rapidão aí pra gente seguir a live. É só para realmente mostrar nossa gratidão de vocês estarem aqui conosco em plena terça-feira de carnaval. Tânia, foi certeira, Tânia Lopes. Primeira. Vai aqui, Tânia. Vou aguardar aqui pra ti. Depois a gente passa um local pra te pegar. Conhece ela, Cris? Não conheço. Não? Tá. Então a gente passa depois o endereço pra Tânia Lopes, que ganhou esse daqui. Não lembro. Desculpa se eu te conheço, Tânia. Minha memória do fone é memória de peixe, infelizmente. Eu também, agora que eu me dei conta, vai que eu conheço, mas não reconheci de nome. Desculpa, Tânia. Se é nova aqui, bem-vinda. Bom, Cris, vamos continuar. E eu queria chamar atenção para algumas coisas, que sempre é bom a gente entender em termos de terapia, né? Porque assim, o que a terapia vai trazer para nós, né? Para que aquilo ali é bom? Daí eu fiz uma busca e aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Diz assim, que a ferramenta eficaz com efeitos profundos sobre a melhoria de habilidades sociais, diminuição do estresse, expressar melhor os sentimentos, melhora na comunicação, aumenta foco e atenção, contribui com a comunicação, a vocalização, verbalização, gestos, melhora vocabulário, reduz a ansiedade,
melhora a consciência corporal e coordenação, satisfação emocional, memória criativa e interação, diminui hiperatividade, trabalha as necessidades cognitivas. Esse aqui eu tirei do site Neuroconecta, gente, que é um site muito sério, um site muito legal de ir lá e ler, porque eles têm artigos muito bons. Então, assim, só aqui, Cris, olha quanta coisa que a gente tem. E isso é tão visível, é tão óbvio, porque como a gente está falando, a gente tem a interação com a criança no momento que eu vou cantando e faço só a primeira parte e deixo para ele, eu estou tentando trazer a atenção dele para mim. Exatamente. Se ele estiver atento a mim, ele pode não me responder no primeiro momento. Eu vou de novo e saio o que eu quero. Falando em atenção, eu posso te comentar um pouquinho sobre a neurofisiologia da música. Porque a gente pensa... Na EMEI gurizada. Legal. A gente conhece ela de algum lugar, é colega também. O importante da atenção à música, ou a interação musical. Quando a gente está falando, só se comunicando, o nosso cérebro tende a utilizar somente um dos hemisférios cerebrais. A gente tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, cerebral. E quando a gente está se comunicando, a maioria das pessoas, que é destra, tende a utilizar majoritariamente o hemisfério esquerdo, já que é o hemisfério dominante para esse processamento de linguagem. Quando a gente está ouvindo coisas abstratas, que é, por exemplo, o caso da música, da harmonia, da melodia, sons de ruídos, a tendência é a gente processar pelo hemisfério direito. Quando a gente está utilizando uma música que tenha linguagem, que tenha palavras e, ao mesmo tempo, harmonia e melodia, a gente utiliza ambos os hemisférios ao mesmo tempo. Então, favorece esse processo de atenção da criança, a esse processamento conjunto. Então, a gente tem essa questão neurofisiológica do nosso processamento auditivo, no qual a gente vai estar trabalhando mais amplamente as conexões para que a criança e o indivíduo como um todo possa manter aquela atenção, aquele foco, aquele processamento, aquela resposta que ela vai poder dar depois. Isso. Gente, isso daí é neurociência. Não é blá, blá, blá. Isso é neurociência. Tanto é que na faculdade de musicoterapia, eles estudam neurociência. Isso. Porque a gente precisa entender o cérebro. Como é que o cérebro funciona? Né? Como é que ele vem? Até um tempo atrás eu fiz indiquei uma literatura, agora não vou lembrar o nome do livro, mas é o Cérebro da Criança, acho que é. Ali explica assim, ó, super bem como é que funciona o nosso cérebro. E os estágios que ele vai até a gente ter a consciência total, né? Controle inibitório, todas essas questões. E isso na música a gente consegue muito, porque a gente canta aquelas musiquinhas que as pessoas acham que é bobagem. Cabeça, ombro, joelho e pé. Quanta coisa a gente está trabalhando no cabeça, ombro, joelho e pé. A gente está nomeando partes do corpo. A gente está fazendo com que a criança entenda que a cabeça dela, a minha cabeça, pode pegar a ombro, né? São várias trabalha coisas. Com motricidade, sabe o quão importante é a criança ter a noção corporal. A gente vê muitas crianças que têm essa dificuldade, às vezes, caminhar e se bater nos objetos, às vezes tropeçar, e isso é uma questão de dificuldade de noção corporal, de percepção espacial também, e essas músicas trabalham muito isso, porque elas envolvem esse movimento corporal, que a gente pensa, não, vai ser uma bobagem uma musiquinha, mas não, ela vai envolver todo esse conhecimento realmente do vocabulário, essa noção corporal espacial, tudo ao mesmo tempo, com um ritmo, com uma harmonia, de uma forma didática, de uma forma lúdica também. E inclusive isso, né, Carla? Quanto mais lúdico for a atividade, quanto mais prazeroso for a interação para a criança, mais fácil vai ser de aquele conhecimento ser fixado na cabeça da criança. Porque os axônios, eles trabalham dessa forma, os neurônios trabalham dessa forma. Quanto mais prazeroso for, mais difícil vai ser de uma poda neural cortar aquele conhecimento. E isso acontece bastante. Muitas podas neurais às vezes cortam conhecimentos importantes que a criança tem adquirido, e aí a gente entra também nessa questão da rotina, do quão importante a gente ter uma certa, digamos, repetição, não chega a ser maçante, mas repetir o máximo possível aquele estímulo para que não seja algo perdido ao longo do tempo. Claro. O estímulo do contato visual, ensino de novas habilidades, o escovar o dente. Nós falando de cada uma. Falou do contato visual, uma coisa que para mim é super interessante.
Eu sou um musicoterapeuta que trabalha geralmente com a ferramenta o violão, a voz e alguns instrumentos que a criança vai manejar. Mas eu geralmente estou com o violão e cantando. Os primeiros contatos que eu tenho com as crianças são muito incríveis, porque geralmente crianças que têm algum transtorno, seja o transtorno do espectro autismo, ou seja alguma dificuldade de comunicação, pode ser um atraso de comunicação, elas tendem a fugir um pouco da situação da comunicação e do contato visual. Quando eu faço o primeiro acorde, eu já faço olá, tudo bem? Imediatamente a criança vai virar e vai manter o contato visual e aquele olhar voltado para o nosso instrumento sonoro, para aquela fonte de emissão sonora. Então, por isso que é uma coisa importante. A gente consegue, através dessa questão de harmonia, de melodia conjunta, obter aquele contato visual que é algo tão difícil para algumas crianças, né? É verdade. Uhum. E isso é muito perceptível, né? Agora o Martim está numa fase que ele está escutando todas as aberturas de programas, ele pega no tablet e começa a assistir. Então ele tem alguma coisa de musical, assim. Não sei ainda quanto à maturidade, mas a gente vê que isso daí chama muita atenção deles, né? Tem um tecladinho para ele depois, que vai ver o quanto que é. Inclusive, tenho pacientes, muitos pacientes um pouco mais velhos também, diagnosticados, na faixa dos 10, 12 anos, que desenvolveram habilidades musicais, de composição musical. Depois de passar essa questão do desenvolvimento da linguagem, da comunicação, também começaram a trabalhar habilidades musicais como um todo. E olha, na minha visão, futuramente vão ser músicos. Não tem muito como fugir daí. Legal. A mãe do Adri depois vai ver isso, e a mãe do Luquinho também, a Nath. Gente, e outra coisa que eu queria falar para vocês, eu estou fazendo leitura. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer o Ricardo. Ele está fazendo sucesso na internet pela sinceridade dele. Ele é autista, tem 43 anos. No TikTok. Ele é um ano mais velho que eu. E, nossa, o cara tá fazendo sucesso, assim, porque a espontaneidade dele, coisa e tal. E no livro que eu tô lendo da mãe dele, eu comprei já faz um tempinho, mas eu li, aí na época não sabe, assim, aquilo que não te chamou muita atenção. E algumas coisas que ela colocava ali, eu achava assim, mas será que ela tem noção do que é autismo? Gente, como a gente é preconceituoso, né? E aí eu parei de ler o livro. Aí agora, quando começou, a minha irmã assim, cara, tu viu que aquele livro que tu tem é da mãe do Ricardo? Eu digo, é. Aí eu fui ler. Porque daí tu conhece as pessoas, a história, tudo. E aí tu começa a olhar com outros olhos, com olhos de carinho, que é isso que falta muito na gente e a gente precisa ter mais empatia entre nós, né? Famílias de autistas que a gente precisa ter. Às vezes a gente é muito crítico, né? Alguma palavra que não seja adequada, a gente, né? Poxa, a gente tem que pensar 500 vezes. Hoje em dia eu já estou muito mais consciente dos meus defeitos, então eu estou tentando trabalhá-los. E ela fala sobre a questão da musicalidade que ele adquiriu. Porque a gente não precisa ter isso nato, mas a gente adquire e às vezes se torna uma prática que vai beneficiar muito a pessoa em si, né? E também os autistas, que também eles têm muito, tem alguns que têm ouvido absoluto, tem outros que não tem muito, mas aí tu vai lhe dar e ele vai demonstrando interesse. A própria hipersensibilidade, né, Carla? Que muitas crianças com autismo tendem a ter hipersensibilidade, ela pode acabar, por mais que no início seja algo ruim, algo que dificulte uma interação, pode acabar sendo algo benéfico, a partir do momento que consiga utilizar aquilo como uma ferramenta. Aquela sensibilidade pode se tornar algo positivo, depois de um tempo, se for focado, se for direcionado para algo como, por exemplo, a intervenção musical. Claro. Cris, então assim, ó, eu acho que tem muito familiar aqui, muita mãe, que tá querendo saber assim, tá, e aí, Cris, é só tu lá ou tu tem alguma dica que eu posso fazer em casa? O principal a gente já comentou um pouquinho, né, Carla? Que é estabelecer essas rotinas com a música junto. Não vou dizer qual música, não vou dizer o que deve se escutar, porque cada família, cada cultura vai ter as suas preferências. Mas, acima de tudo, eu preciso dizer que assim como muitos pais e muitas mães têm medo de brincar, infelizmente, que pensam que não sabem mais brincar, não lembram mais como é que é o brincar de uma forma lúdica e prazerosa, a gente sempre diz, a questão é tentar. E a música é a mesma coisa, inserir a música no contexto não é só ligar um rádio, não é só ligar uma televisão e ligar um YouTube da vida, é cantar.
é interagir de uma forma musical com a criança, é estabelecer dentro da rotina da criança algumas músicas, algumas frases musicais que vão justamente preparar a criança para, em primeiro lugar, saber o que vai acontecer, e, em segundo lugar, poder ter depois um momento, uma pausa, para que tenha essa troca de turno, essa comunicação venha a surgir. Então, o mais importante que eu digo para os pais, aqueles que gostam e aqueles que não gostam também, não tem problema, tentem utilizar algumas músicas, tentem criar, tentem cantar, tentem estabelecer algumas frases que vocês possam utilizar dentro do contexto da rotina da criança. Isso para todas as crianças, típicas ou atípicas, todas as crianças são beneficiadas por ter rotina, por ter algo estabelecido já no seu cotidiano. E se for isso é muito legal. Isso é muito legal, sabe? Que, claro, na minha vivência com o Martinho, eu utilizo muito a música. Não sou nada musical, mas eu utilizo bastante, porque é uma forma que eu tenho de me relacionar. Eu sempre gostei muito de música, muito, muito, muito. Até já tentei tocar violão quando eu era bem mais jovem, não fluiu na época e depois eu desisti. Mas é uma coisa que eu ainda pretendo fazer na minha vida, é tocar violão. E tu sabe que com ele, assim, eu percebo muito disso, que funciona muito com o Martim. Funciona tu ter essa coisa de brincadeira, de cantar, porque daí ele acaba, né, interagindo comigo muito mais. E também tem uma questão que eu brinco muito com ele, que é eu sair pra lá, né? Porque às vezes ia acontecendo de uma forma tão natural, ele tava naqueles dias que tava agarrando e não sei o quê. E aí, sabe quando tu tá assim, meu Deus, o que eu vou fazer com uma criança? Peguei assim, sai pra lá! E brinquei assim. E ele começou uma risada. Hoje em dia a gente usa o sai pra lá pra muita coisa, sabe? Quando ele começa a querer fazer alguma coisa ou me abraçar e ficar grudado a alguma coisa assim, e eu quero interagir com ele, ou quando ele quer que eu empurre ele da cama, porque tem isso, né? Ele se deita e fica me puxando, tipo, tá, me empurra pra eu fingir que vou cair. Aí eu fico dizendo, sai pra lá, sai pra lá. E a gente tem um momento muito legal de brincadeira, de troca, e o sorriso dele. E aí eu tento fazer com que ele fale alguma coisa ali naquele momento, mas sem muita demanda, porque também às vezes a gente acha que tu tem que ficar todo tempo demandando a criança. Não. Fulaninho, fala isso aqui. Não, tem que ser alguma coisa espontânea, senão não vai sair. Eles vão ficar de saco cheio, não vão querer nem interagir contigo. Uma dica fonoaudiológica que eu tenho para dar para os pais é não tentar ser terapeutas. Tentem ser pais, tentem ser as pessoas carinhosas que vocês são, que os pais de vocês foram com vocês também. Tentem ser aquela pessoa que vai estar para dar um conforto para a criança, porque muitas vezes a gente pensa, não, quanto mais eu for atrás de conhecimento terapêutico, quanto mais eu for aplicando dentro da rotina da criança conhecimentos terapêuticos, melhor vai ser. E às vezes a gente esquece que a criança já tem os seus terapeutas trabalhando na rotina e ela precisa, acima de tudo, do carinho do pai. Então, aquele pai, aquela mãe que ficam durante todo o dia perguntando para a criança, o que é isso? O que é aquilo? Olha o nome daquilo. Sim. Olha aqui. O que é isso aqui? Esses pais, eles, na verdade, estão tornando uma rotina maçante para a criança, estão tornando algo difícil até. O ideal é que seja espontâneo, seja uma comunicação espontânea para toda e qualquer criança. Isso que tu faz de criar algumas frases para algumas rotinas é super comum e muito benéfico. Agora, se tu ficasse durante todas as rotinas do Martim sempre perguntando, o que tu tá comendo? Olha só, tá comendo isso aqui. O que tu tá fazendo? Tá fazendo isso aqui. Se fosse sempre de uma forma... sempre questionando, já não seria mais uma comunicação afetiva, digamos assim. E o afeto é extremamente necessário para criar um vínculo que vocês com certeza têm entre pai e filho, entre mãe e filho, e esse vínculo é uma das coisas mais importantes que tem para a criança criar memória afetiva. E é através da memória afetiva que ela vai conseguir utilizar muitas ferramentas de comunicação do seu dia a dia. Vou fazer mais, eu vou sortear mais duas coisas. Deixa eu ver aqui. Que eu vou sortear. E aí, gente, a gente vai se caminhando pro finalzinho já. Vamos falar aqui. Vou sortear aqui. Lindo me falou, será que vai? Viu como a gente tem conversa? A gente sempre tem conversa. Gente, vou sortear esse adesivo aqui. De novo, do 1 ao 10.
Vamos deixar o pessoal aí respondendo. Do 1 ao 10, mais um aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cris, tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar? Alguma outra? Eu acho que de questão técnica a gente não precisa mais comentar, né? Vamos passar mais essas questões práticas, né? Vocês não falarem que é armação, tá aqui ó, no número 4, foi a Giovana, minha irmã, tá? Ela Não tá no vale. like, dando carnaval, show. Deixar na tua mesa ali, tá? Amanhã tu pega. Família, hein? Pode falar. Mais por questão prática. Em primeiro lugar, orientar todos que busquem a intervenção terapêutica o quanto antes possível. Dentro de várias culturas eu vejo, às vezes, médicos, às vezes pessoas conhecidas falando, não, ele está demorando um pouquinho para falar, não tem problema, demora assim mesmo, comigo foi assim. Gente, infelizmente, dentro da nossa cultura atualmente, a gente tem questões que dificultam muito o desenvolvimento da comunicação e da linguagem e está sendo cada vez mais necessária a intervenção terapêutica para isso, sabe? Não necessariamente intervenção fonoaudiológica, porque tem outros profissionais que também trabalham a comunicação e a linguagem. A gente tem, por exemplo, o psicopedagogo, que trabalha bastante isso. A gente tem também a terapia ocupacional, que também trabalha questões de linguagem, por incrível que pareça. O fonoaudiólogo é o principal, com certeza. Mas se não tiver horário disponível, por exemplo, procure um outro profissional que possa realizar uma avaliação, que possa iniciar uma intervenção com essa criança, que possa trabalhar para que ela venha a desenvolver essas habilidades de comunicação. Geralmente os pais só observam também a parte da comunicação, mas quase sempre tem outras questões envolvidas de processamentos múltiplos. Então, por favor, toda e qualquer criança que tenha alguma dificuldade, não pensem, é comum, vai passar. Procurem uma avaliação de um profissional, de um especialista, de alguém capacitado. Vão atrás, inclusive, de não só um profissional, mas de várias opiniões. Às vezes a gente fica muito com medo do que um profissional falou e a gente pensa que é o fim do mundo. A gente precisa também ter várias opiniões, às vezes. E, acima de tudo, da minha parte fonoaudiológica e musicoterapeuta, criem no seu ambiente um espaço lúdico com música. Não necessariamente só cantando também, vocês podem também utilizar a música que vocês escutam junto com a criança, mas não deixem de tornar aquilo uma interação. Não deixem ser algo somente passivo. Sim, a gente tem que buscar muito isso, né, Cris? É como todo mundo fala, tem que entrar no mundo da criança. Exatamente, vai lá e resgata ela, vai lá e busca ela e traz ela para cá e tá tudo bem que a gente tenha que fazer isso por 501.000 vezes até que tenha uma resposta sem ter que ter uma demanda, né? Vou sortear mais esse aqui, pessoal, porque vocês merecem 20 pessoas, né? É muita coisa aqui, né? Para uma terça-feira de carnaval. Eu sei que o convidado é top, 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 mas tá muito bom. Do 1 ao 15 de novo, pessoal. Mas já teve uns quantos aí já, Carla, que eu já vi. Tem mais de 20 pessoas aqui comentando. Ah, teve sim. Não, eu tô dizendo agora, nesse momento aqui, tava 20 pessoas. Vou deixar aqui, já tá anotadinho o número aqui. Até 10, vamos ver quem é que acerta. Alguém vai ter que acertar. Vamos lá, vamos lá. Tu botou até 10 ou até 20 agora, Carla? Hã? Até 10 ou até 20 o número? Eu botei até 15. Ah, 15. tá. Sandra Veloso! Sandrita, número 11. Ai, deu? Ganhou. Sandra Veloso. Já vou deixar ela aqui separadinha. Sandrita Veloso. Gente, bom, Cris, assim, ó, eu queria te agradecer muito, muito, muito por tu ter aceitado. Eu já vinha te cantando fazia um tempão. Vamos, Cris, vamos, Cris. Vamos esperar. Quem sabe? O Cris realmente, ele é maravilhoso. Eu sou fã do Cris, sou fã. E eu não sou única, eu não sou sozinha. Tem muita mãe, muito pai que é teu fã também.
E Obrigado muito pelo teu jeito, a tua maneira, o teu comportamento como profissional, como pessoa, de escuta. Quantas vezes eu tive lá, às vezes, no teu consultório, e eu tava... que eu sou aquelas mães loucas, né, gente? Eu saio, às vezes, correndo para levar a criança na terapia, não tem terapia. O terapeuta tá de férias, eu só vou lembrar depois que eu já tô lá com a criança. Aí me olha, tá fazendo aqui, né? Mas, enfim, é isso aí. Eu sou assim mesmo. E o Christopher, às vezes, ele me fala algumas coisas que ele até nem tem ideia que ele me ajudou naquele momento. Mas ajuda. E ajuda muito. Falando nisso também, Carla, eu tenho que agradecer imensamente a uma pessoa que está na vida minha e na vida de muitas mães e pacientes, que é a Paola, nossa secretária ali do espaço, que ela realiza um trabalho fantástico de escuta ativa dos pais. É minha psicóloga. É uma terapeuta para os pais. Ela consegue desenvolver com os pais o processo que eu gostaria de ter mais tempo para desenvolver, que é uma comunicação, uma intervenção, para poder também trazer para vocês aquilo que vocês precisam, que é a tranquilidade, né? O ambiente familiar de vocês, às vezes, a rotina, o trabalho, esgotam bastante, e vocês também precisam se cuidar. Acima de tudo, para cuidar de alguém, a gente precisa ter um autocuidado, né? É verdade. É verdade, Cris, tem toda a razão. Exatamente isso. E a Paola, muito bem lembrada aqui, realmente. Um beijo, Paola. Muito obrigada por todos os ouvidos que eu te ocupo. Paola depois. Gente, eu quero falar para vocês, já nesses últimos minutos que a gente tem de live, sobre o nosso evento que nós vamos ter em abril, dia 7 de abril, lá no Fronteira Aberta, o CTG Fronteira Aberta. Vai ser um evento incrível. Todos os profissionais que participaram das lives, exceto a de ontem, né, que o pessoal não é daqui, daí eu não quis convidá-los, né, porque, né, enfim, deixei só para nós aqui. Então, os profissionais que atuam aqui na cidade, que fizerem live comigo até março, se a gente vai ter mais umas lives em março, vão estar lá participando de uma grande roda de conversas. A gente vai ter muitas trocas. Vamos poder fazer questionamentos, tá? O pessoal vai ter ali como fazer questionamentos diretamente para as pessoas que vão estar ali na roda de conversa. Vamos ter mães na roda de conversa, vamos ter os profissionais que atuam aqui em Santana do Livramento, que passaram pelo Te Aproxime, que ainda vão passar, vão estar lá. Vai ter machada. Até coloquei assim, a entrada é gratuita, tá, pessoal? Ninguém vai pagar nada, vai entrar lá. Só que a gente tem que cuidar, porque como é um ambiente fechado, quando entrar todas as pessoas que podem estar, a gente não vai poder deixar entrar mais ninguém, né? Depois, brinquedo inflável, pula-pula, uma sala sensorial que as gurias da Espaço, Grupo Desenvolver agora, que era Espaço Desenvolver, vão estar lá com toda a equipe delas para fazer esse atendimento para as crianças que necessitarem. Não vamos ter música, caixas de som, nós não vamos ter, tá? Que é para evitar que alguma criança que esteja lá e que tenha hiperacessibilidade fique muito estimulada, porque a gente sabe que som, brinquedo, pessoas, blá, blá, tudo isso altera muito. Então a gente vai tentar o menos possível. Claro que é quase impossível de tu reduzir os estímulos sensoriais num ambiente onde a gente vai estar tendo um evento. Mas para ajudar, para que os pais que vão possam ficar mais tempo, possam estar lá, nós vamos ter essa sala sensorial, tá? Nós vamos ter bastante pessoas no apoio ali, que eu tô chamando todo mundo que quiser me ajudar para fazer esse apoio às pessoas que vão estar lá, aos pais, para que todo mundo consiga ficar. E assim, nós temos vários patrocinadores, entre eles o Cris. Cris, muito obrigada pelo teu patrocínio. Além de tu estar lá com a gente, tu ainda está votando aqui mais um voto de confiança, e isso é muito importante. A Adriana La Regina também vai ser nossa patrocinadora. E tudo isso é muito incrível, porque além de vocês estarem dando esse super apoio para o Te Aproxime, estar lá debatendo com a gente, ainda vocês estão nos dando patrocínio financeiro. Então, assim, ó, sem mais, quero agradecer muito a todo mundo. Espero todo mundo lá em abril, que a gente já estourou o tempo da live. Obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo. Agora vamos para o carnaval. Vai lá. Tchau, 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 tchau. É assim que eu termino todas as terapias. É verdade. Beijão, Cris. Muito, muito, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Sim. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite.